Mas no livro, no meu hard, lá tem na contracapa, lá tem esses detalhezinhos. Ô, galera, olha só que interessante. Para a gente poder matar a questão da prova, é bacana a gente ter uma noção bem completinha de eletrostática até agora. A eletrostática começou com aquela ideia de lei de Coulomb, os opostos, os iguais. Essa é a lei do Phi que completa a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é aquela que nos mostra que se dobra uma carga, a força elétrica dobra, triplica, dobra e triplica, sextuplica. Dobrou a distância, cai 4 vezes, não é isso? Foi tudo que começou com essa brincadeirinha, a cola, né? O Coulomb colando da ideia da atração das massas do Newton, né? Ficou bem mais fácil para ele. Só que aí depois nós quisemos evoluir a ideia. Nós vimos que a presença de uma carga elétrica gera algo misterioso em volta dela, o chamado, que para cargas positivas é divergente, as linhas, né, são para fora, e para carga negativa as linhas são convergentes, as linhas de campo. Se for uma carga isolada, as linhas vão ser bem organizadas e bonitas. Se forem cargas próximas umas das outras, aí a presença de uma carga deforma a linha das outras, né, e ficam uns formatos mais estranhos, certo? Bom, para calcular o campo elétrico num certo ponto, inicialmente nós fazíamos uma experiência. Pegávamos uma carga de teste, ou também chamada carga de prova, e coloca num certo ponto. Mede a força usando o dinamômetro, e nós percebíamos na experiência que dobrando a carga, a força dobrava. Triplicando a carga, no mesmo ponto, a força triplicava. Por isso nós percebemos que a relação entre força e carga era oriunda desta carga que estava gerando o campo. Aí nós tivemos a ideia de pegar a força e dividir pela carga. Foi assim que nasceu a ideia de campo elétrico. Então, qual é a unidade de força? Newton. E carga? Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. O que significa 20 Newton por Coulomb? Que naquele ponto, quando eu colocar um Coulomb, 20 Newtons. Só isso, nada demais. Só que ficar dependendo de experiência é um saco. Então a gente substituiu a equação uma na outra e descobrimos uma outra maneira para calcular o campo elétrico. Só que em vez de 2 cargas, uma só. Essa é que tu vai usar numa das questões da prova, certo? Vai usar 2 vezes, para uma carga e para outra. Os vetores vão ficar perpendiculares, vai fazer um Pitágoras, já calculou o campo resultante, certo? Só que nós vimos que força não é tudo nessa vida. Energia é uma grandeza mais geral e mais importante. A partir da ideia de trabalho, que é força vezes distância, né? Trabalho é força vezes distância. Multiplicando a força por distância, vai ou não vai sumir o ao quadrado? Vai. Por isso que nós criamos a ideia de energia potencial. Agora, ó, não tem mais o módulo, porque são grandezas escalares. O mais e o menos vão interferir na conta. Poxa, fizemos uma experiência muito similar à do campo elétrico, só que aí nós não medíamos mais a força, nós medimos a e nós percebendo que dobrando a carga de teste, a energia disponível dobrava, triplicando, e aí nós percebemos, opa, tem algo constante aqui, que nós vamos chamar de potencial elétrico. Se campo é força por carga, potencial elétrico é energia por carga. Um mede força por carga, o outro mede energia. Parecidas, não? Bem parecidas, né? Só a distância que não está ao quadrado. Parecidas, né? É, só que um é força, o outro é energia. Aliás, unidade de energia no Centro Internacional? Joule. E aqui? Coulomb. Joule por Coulomb. Energia por carga, para puxar o saco de um grande cientista, volts. E por isso que eu uso a letra V, para tu lembrar que é volts, né? O Alexandre Volta, inventor da pilha. Bom, mas, pô, ficar dependendo de experiência é um saco. Vamos substituir uma equação na outra, surgiu a última, bem parecida com essa. Só que a distância não é 1 ao quadrado. Vais usar essa também, né, naquela primeira questão que eu te falei. Vais calcular a voltagem gerada por uma partícula, vais calcular a voltagem gerada pela outra partícula, e já alerta, uma é positiva, a outra é negativa, a positiva gera uma voltagem positiva, a negativa gera uma voltagem negativa, e aí tu soma, que na verdade vai ser uma subtração, né, e matou a questão. Então já estou te avisando, cara, não vai ter mistério. Uma das questões é aquela que a gente trabalhou em sala, só os números são alterados e tu usa essas 2 fórmulas. Só que aí, na última aula, isso aí já é 2 aulas atrás, né? Na última aula eu revisei, tem só um passinho a mais aqui, né? Na última aula eu te mostrei, aliás, eu reforcei a ideia de que trabalho é sinônimo de energia. Então se eu quiser calcular o trabalho da força elétrica, é o mesmo
que eu colocar aqui no lugar de energia, W de work, trabalho em inglês. Não é isso? Só que se eu vou empurrar do ponto A para o ponto B, a voltagem também é do ponto A. Mas é lógico, então na verdade essas fórmulas aqui, gente, ó, são idênticas, né, gente? Porque trabalho é energia. Aqui eu não tinha colocado nem começo nem fim. Aqui eu já disse, ó, tem um começo e tem um fim. Só isso. E para tu poder matar a questão da prova, o que é VAB mesmo? VA? Só isso. Pronto. Então o que tem de diferente no somatório de Física C é essa noção aqui. Então olha só como é que é mais ou menos a questão. Tem um desenho bem bonito representando um campo elétrico, sem dúvida nenhuma. E aí aqui tem superfícies, umas pontilhadas, que são aquelas superfícies que nós estudamos na última aula, equipotenciais. Equivalente. Potencial, potencial elétrico. Equipotenciais é que tem o mesmo. Então eu vou dizer, por exemplo, aqui tem 20 kV. Aqui tem 50 kV. Aqui está o ponto A e, sei lá, ali está o ponto B. Eu vou pegar uma partícula e vou levar essa partícula de A para B. E o valor dessa partícula, uma carguinha, vamos colocar ali 3 microcoulomb. Beleza? E aí eu vou te perguntar lá, um dos itens, né? Que tem itens que são bobos, que só tu olhar e responder. Os itens mais delicados para vocês o item mais delicado para vocês seria esse aqui. A questão então fornece todos esses dados que eu estou te comentando e te pergunta: o trabalho da força elétrica de A para B é... Poxa, cara, se ele quer o trabalho da força elétrica de A para B, tu vai pegar essa formulazinha aqui, não é isso? Então o trabalho de A para B, desculpa, a DDP, né, a diferença de potencial, a voltagem de A para B é igual ao trabalho de A para B dividido pela carga. Como é que eu vou calcular a voltagem de A para B? VA menos VB. VA menos VB. Qual era o valor do VA? 20 o quê? Isso, cuidado. O que significa aquele K? Que é 1000, né? Então toma cuidado. Ó. VAB, que eu vou precisar na equação, é VA menos VB. VAB é igual. Quanto que era o VA? 20. Aqui, peraí que eu estou cometendo um engano. Estou cometendo um engano, quer ver? Ó? É um engano na hora de representar o desenho, como eu acabei de inventar. Certo? Então, olha só para vocês entenderem qual foi o erro que eu cometi. Na aula passada a gente fez isso. A gente desenhou as linhas de campo e eu fiz uma linha que eu chamei de superfície equipotencial. Eu disse para vocês, aqui é 20 volts. Se eu me afasto, a voltagem tem que diminuir porque a distância aumentou, né? Ou seja, eu até falei no final da aula para vocês, as linhas de campo apontam para a região de menor voltagem, de menor potencial. E olha as minhas linhas de campo, está apontando para uma região de maior. Está errado então, né? Está fisicamente errado aqui a minha representação. Certo? Não, agora faz sentido a representação. Isso, ou eu poderia ter mudado a setinha também. Também funcionaria. Se fosse uma carga negativa, a setinha estivesse para dentro, de dentro. Ia funcionar, aí é que tá. Bonita tua pergunta, garota. A carga negativa colocada aqui, ela não é ela que está gerando essas linhas. Quem está gerando essas linhas é uma outra carga grandona aqui fora. Então, se ela for negativa, só vai mudar o sinal. Realmente, né? Pensa comigo. Ela sendo positiva, ela vai em direção às linhas de campo. Concorda comigo? Certo? Ela parou aqui, por exemplo. Se ela fosse negativa, o campo elétrico não ia levar ela para lá. Eu é que teria que ter forçado ela. Ou seja, o trabalho do campo seria negativo. Só isso. Mas o cálculo seria idêntico. Mas não ia mudar Não, porque assim, ó, pensa comigo. A partícula pode ter um movimento natural ou forçado. Concorda comigo? Esse movimento aqui foi forçado, ó, porque se fosse natural ela teria ido pela linha. Se a partícula fez esse caminho esquisitão, é porque alguém de fora, de certa forma, obrigou ela a ir naquela direção. Beleza? O mais legal, quando eu for usar a fórmula vai calcular o trabalho da força elétrica. E vai ignorar a força que a outra pessoa fez para desviar a partícula. Tá? Então tu não precisa te preocupar. E se a carga é negativa, não te preocupa, usa igual, porque o menos na fórmula vai resolver o teu problema. Tá? Como? Exatamente. Então olha só, trabalho de A para B. Quem é a voltagem A agora que eu arrumei o problema? 50 kV, hein? E quanto é que é o B? 20 kV. Qual é a voltagem de A para B então, a diferença? 30 kV. Se tu não quiser escrever esquecer que o quilo é 1000,
tu já pode colocar 10 na 3 volts ou 30 mil volts, tudo é a mesma coisa. Certo? 30 mil volts. Já sei aquele valor ali, né? Concorda comigo? E eu já sabia o valor da carga? Sabia o valor da carga também. Então a diferença de potencial foi, vou botar aqui VAB, foi 30 mil. O trabalho é o que eu quero descobrir, não é isso? Sobre, e quando é que era a carga? Isso, micro é 10 na menos 6. Está dividido, passa. Trabalho de A para B vai ser 30 mil vezes 3 vezes 10 na menos 6. Trabalho é igual. 3 vezes 30 dá 90 mil. E o 10 na menos 6 é só pegar vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,09 joules. Só que aí, cara, na hora da resposta, deixa eu ver, gente, ó, 1, 2, 3, 4, até aqui era 4, né? 5, 6 pulos da vírgula, é isso aí. Só que na hora de responder para provocar o aluno, os caras colocam assim às vezes, ó. W, né, gente? Obrigado, amigo, desculpa. Eu estou falando, não consigo escutar direito. Então, olha só. Olha como é que o cara vai responder isso aqui, ó. 90 milijoules. 90 milijoules é verdade? O que é mili? É dividir por 1000, não é? 1, 2, 3, vai dar 0,09. Tá beleza? Então toma cuidado, às vezes o cara faz a conta e não percebe que no 01, 02, 04 tá com milha ali, ó. Tá? Então toma esse cuidadinho, certo? É a única parte nova que vai ter na prova, né? É isso aqui, ó. É tu aprender a calcular o trabalho da força. Que força, gente? Elétrica, né? Eletrostática, nós estamos estudando, não é isso? E é só usar essa ideia, ó. Usa essa ideia e para calcular o VAB, o que eu faço? VA menos VB, substitui com carinho, está dividido, passa multiplicando, achou o trabalho da força elétrica. O resto é tudo tranquilinho, mano. E os prefixos, né, aparecem, mas é mais com uma provocaçãozinha só mesmo. Isso, ó, se as linhas de campo estivessem apontando para cá, o maior teria que estar lá, o menor teria que estar aqui. Foi por isso que eu troquei a posição. Mas olha só, se eu não tivesse trocado a posição, eu só teria que mudar as setas para elas estarem realistas. E a única diferença é que aqui é dar negativo, né? Ou seja, dá o mesmo resultado, só que o valor seria... Ou seja, se deu positivo, quer dizer que o trabalho da força elétrica foi positivo, ajudou o movimento. Se for negativo, quer dizer que foi contrário ao movimento. Então olha só, trabalho da força-peso na descida. Positivo, porque o deslocamento foi para baixo e a força foi para baixo. E aí entrega energia, não é isso? Ó, adquiriu energia. Na subida, está perdendo energia, tanto que para, né? Saiu com uma certa velocidade e lá em cima parou. Então na subida, o trabalho do campo elétrico está retirando energia. Só isso. Beleza? Nada demais. Então não vai ter grandes problemas se for mais ou menos. Não vai ter grandes problemas. Fica à vontade. E aí, meu querido? Chega junto. Tranquilo? Beleza, galera. Jogo rápido. Falar da gincana rapidinho, tá?